A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você um tema muito interessante da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 47 em diante. A palavra de Deus nos ensina que há momentos para todas as coisas, né? Há momentos de tristeza, momentos de alegria, há momentos de superação, há momentos em que a gente está sendo trabalhado, quebrado, e em nenhum desses momentos são momentos fáceis da nossa vida, mas eles são inevitáveis, é inevitável passar por eles, porque faz parte do nosso amadurecimento. Nós precisamos de determinadas situações para forjar a nossa mentalidade cristã, para forjar o nosso comportamento cristão. E eu quero, nesses poucos minutos, poder compartilhar com você uma situação muito interessante. Quero dizer para você que há coisas que são inevitáveis na nossa vida. Por mais que eu e você, nós venhamos orar, buscar a Deus, isso vai fazer toda a diferença ao passar por essas coisas. Mas há coisas que, sim, a oração ela pode evitar. Sim, o jejum ele pode acontecer algo sobrenatural e evitarmos determinadas situações. Mas eu quero lhe dizer algo. Tem coisas que são inevitáveis. Elas irão acontecer. Uma delas está aqui relatada no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 47 em diante. A palavra de Deus diz que Jesus está na ceia e eles terminam a ceia. Judas vai fazer o que ele tem que fazer, vai trair o Senhor. Não foi uma novidade para Deus. Jesus sabia quem era a pessoa que iria lhe trair. Era algo também inevitável. Não dependia naquele momento de circunstâncias de oração e de jejum. Era algo que já estava determinado e que iria acontecer. Agora, a vida que Jesus levava, o comprometimento que Jesus tinha, fez uma grande diferença na vivência desses dias difíceis. Tudo que ele tinha depositado diante de Deus, todo tipo de experiência aproveitada por ele diante de Deus, isso lhe deu a capacidade de passar pela tribulação e pela traição que ele passou. A palavra de Deus nos diz, queridos, que Jesus ele vai para um lugar chamado Getsêmani, onde ali ele está orando, ele está buscando a presença de Deus e ele está envolvido de grande agonia, de grande angústia, porque a ele foi revelado que ele estaria sendo entregue naquele momento. E a palavra de Deus diz que os soldados chegaram, chegou também o sumo sacerdote, chegou os seus servos, e ali se desenrola uma cena muito interessante, aonde nós enxergamos Pedro, que andava com Cristo, que era servo de Cristo, que era um discípulo de Cristo, que futuramente se transformaria no Pedro, aquele homem apóstolo cheio da autoridade de Deus. Nós encontramos um momento nessa história muito interessante, onde Pedro, ele percebe que Jesus Cristo ia ser levado. Ele percebe que Jesus Cristo ia ser levado preso. E ele toma uma atitude. Ele vai ali violentamente, ele tira a sua espada, ele corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. E ali a gente encontra uma cena inusitada, né? Jesus no meio daquele caos todo, né? Porque aqueles homens podiam ter prendido Jesus a hora que eles quisessem, mas o Espírito de Deus não permitiu. E ali foi naquela cena, com homens com tochas de fogo na mão, um ambiente pesado, um clima maligno muito grande. A palavra de Deus diz que Jesus naquele momento encontra a orelha daquele servo do sumo sacerdote, coloca novamente a orelha no lugar, e ali acontece um milagre aos olhos de todo mundo. E a palavra de Deus diz, queridos, que ele dirige algumas palavras para Pedro. E essas palavras, para mim, elas são de uma importância muito grande para essa meditação nossa.
Porque há coisas que são inevitáveis, há coisas que eu preciso passar, há coisas que você precisa passar. E nós temos que procurar passar por essas coisas da melhor forma possível. Porque é no meio dessas coisas inevitáveis que muitas pessoas enlouquecem, muitas pessoas vão parar em psiquiatras, muitas pessoas vão parar com doenças gravíssimas emocionais, que se espalha pelo corpo, dando a elas a conotação de novas doenças dentro do seu ser. Fora a mente desequilibrada, o medo, as paranoias, tudo que esse século está lotado, né? A gente às vezes vê esses quadros emocionais com muita constância, conversando com pessoas, lidando com vidas, com a família, no meio da família, a gente contempla situações como essa. E eu quero lhe dizer como é importante nós estarmos preparados para esses dias inevitáveis. E a gente se prepara, queridos, buscando a Deus, acreditando em Deus, sendo tementes a Deus, não temendo passar por nada, por mais que seja algo desconhecido, crermos no Senhor, ter fé em Jesus Cristo e enfrentar as coisas de uma maneira muito, muito sóbria, equilibrada, porque as coisas inevitáveis, elas irão acontecer. Olha o que Jesus responde para Pedro depois de toda essa situação, né? No meio daquele caos formado por Judas, Jesus fazendo um milagre, colocando novamente, colando literalmente aquela orelha, e aquele clima, eu imagino um olhando para o outro, eu imagino o medo, o pavor do medo que estava sobre a vida dos discípulos. A verdade é que Jesus já havia sido revestido. A palavra de Deus diz que ele recebe naquela oração angustiante a visita de um anjo. E aquele anjo lhe confortou e lhe deu coragem, lhe deu ousadia. E ali ele desce preparado, porque o Senhor o guardou daquele momento. E a palavra de Deus diz no versículo de número 52, diz assim: Pedro, guarda a espada, pois todos os que a empunham pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai? E ele me colocaria imediatamente à disposição mais de 12 legiões de anjos? Olha o que ele diz para Pedro: Pedro, guarda essa tua espada, porque se você usar da tua espada, por ela você vai morrer. Entenda uma coisa, Pedro, você acha que se eu pedisse para o meu pai, que está no céu, que ele me desse em disposição 12 legiões de anjos, ele não me daria? Você acha que seria para Deus impossível resolver este problema? Você acha que Deus não teria poder, Pedro, de fazer com que todos esses inimigos errassem o caminho? Você acha, Pedro, que Deus, o meu Pai, não teria condições, não teria poder para mudar essa situação imediatamente? Sim, ele teria. Mas olha o que ele diz aqui no versículo em diante, no versículo de número 54, aonde eu termino essa palavra, essa pequena palavra com você. Como então, Pedro, se cumpriria as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? A palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele declara para Pedro: eu preciso passar por isso. É necessário que eu passe por isso para que se cumpra a palavra de Deus. Então a gente pode entender, nós podemos entender, queridos, que há coisas que são inevitáveis na nossa vida. De repente isso que você está passando, esse problema, essa tribulação, essa situação difícil, ela seria inevitável você passar. Porém, eu te pergunto, de que maneira você está passando? Você está tranquilo? Eu sei que às vezes são coisas muito difíceis, são coisas que machucam muito, desgastam muito, às vezes a casa, a família, o trabalho, desgasta, eu sei, às vezes a tua própria saúde.
Mas eu quero lhe dizer como está o teu espírito, a tua certeza. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele passou por um momento de angústia, orando a Deus muito grande. Era um momento muito grande, a Bíblia diz de angústia muito grande. Diz que os poros dele vertiam sangue. Ele sentiu um pavor, o corpo dele estava reagindo a toda essa pressão que ele estava vivendo. Mas uma coisa o inimigo não pôde tocar, foi na confiança dele em relação a Deus. E eu quero te deixar esse conselho nesse momento. Não deixe nada, mas nada, de jeito nenhum, nada tirar a tua confiança em Deus. Porque por mais que você passe por algumas adversidades na tua vida, você tem um Deus que pode mudar todas as coisas. Você tem um Deus que pode transformar todas as coisas. E eu quero profetizar esse Deus na tua vida. Creia nele, amém? Eu profetizo que o Senhor é contigo e que você não é uma pessoa desamparada no meio da sua batalha. Ele poderia sim ter feito diferente, mas ele permitiu que você passasse por isso, para que você crescesse, para que você fosse mais forte e para que você pudesse entender que você só parte desta vida, você só vai ser derrotado no final se ele permitir. E ele não irá permitir, porque ele tem um testemunho para contar através dessa situação que você está passando. Logo, você vai estar contando como o Senhor foi bom e maravilhoso com você. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo.